Amém. Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Fiquei sabendo hoje, não é o nosso tema, o nosso assunto, mas fiquei sabendo hoje que existe, como se chama, tramitando na Câmara, não é isso? Eu costumo dizer, desfilando entre as palhaçadas, um projeto que é proibido falar em pecado. Eu digo ou não digo que os nossos deputados e senadores são palhaços? São ou não são? E tem uma igreja que está, como dizia o membro para mim, botando o joelho no chão e clamando para esse projeto não ser aprovado, que estará proibido falar de pecado. Eu dizia para ele: que me interessa? O que eu tinha a ver com Câmara ou Constituição? Eu sou crente, eu sigo Bíblia. E o rapaz dizia assim: não, mas você vai ser perseguido. Eu falei: puxa, coroa de martírio não é para qualquer um, é privilégio. Mas existe, só para você ficar adiantando, né? Estão querendo transformar o Brasil, como é que chama, num país laico. Ainda vou no dicionário saber o que quer dizer essa palavra, mas é isso aí. Estão querendo transformar o Brasil nisso aí, um país laico. Não pode falar em pecado, não pode pregar. A lei que diz que não pode pregar já foi aprovada. Essa que não pode falar em pecado já está prestes a ser aprovada. Mas eu vou dizer da mesma maneira: o que me interessa? Eu não sou constituinte, eu não sou brasileiro. O meu reino não é deste mundo. Este mundo não compra ninguém com sangue, mas o reino a que eu pertenço compra com sangue. Amém? E a vitória que eu busco não está nesta terra. A vitória que eu busco está escrito: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, que é essa aqui, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, não temos com que nos preocupar que os palhaços façam na Câmara dos Vereadores, ou sei lá onde quer que eles se reúnem, lá naqueles prédios que simbolizam um trabalho de macumba, né? Você já viu que Brasília é um trabalho de macumba direitinho do candomblé, né? 2 velas acesas, aqueles 2 prédios, e 2 alguidais, um para cima e outro para baixo.
Oscar Niemeyer, o projetor de Brasília, devia ser um grande macumbeiro de marca maior, porque ele já sabia que ali iam ser processadas decisões que influenciam em muitos lugares, mas não sobre a minha nem a sua vida. Amém? As decisões que influenciam sobre a minha e sobre a sua vida não são tomadas em Brasília, são tomadas lá no reino do nosso Pai. As decisões que são tomadas lá, essas sim, são glória para as nossas vidas, são colar para o nosso pescoço. Mas não é disso que eu quero falar, essas palhaçadas a gente deixa quando sobra mais tempo. Vamos falar de coisas mais importantes. Amém? Eu quero que você sinta o clima deste lugar. Às vezes está ficando difícil para mim pregar aqui nesse púlpito. Está ficando difícil, irmão. O impacto é tanto que eu não sei se eu dobro os meus joelhos e ponho a cara no pó, eu não sei o que eu faço, se eu grito, se eu pulo. Porque uma coisa é certa, que Jesus Cristo está alegre com o seu povo. Uma coisa é certa, que as comportas do céu serão abertas. Nós estamos só aguardando, e a minha oração, Jesus, me dá a porção dobrada. Porque essa nação ainda vai conhecer que tem 7.000 que não dobram joelhos a Baal. Vamos falar de coisas importantes, que é a palavra de Deus. Aqui, esta parábola demonstra algo impressionante, em que Jesus mostra, veja bem, nós chamamos de parábola, né? Mas Jesus começa dizendo, ora, havia certo homem, então, mas nós costumamos chamar isso de mais uma parábola. Seja como for, está revelando uma realidade nua e crua, e é isto que interessa. Amém? Então Jesus está demonstrando um homem condenado ao inferno e que tenta escapar de uma situação com todos os argumentos. Ele pede até alívio do seu sofrimento e nada acontece. O juízo foi implacável e irrevogável. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Esse é o motivo de nós trabalharmos para que o menor número possível de vidas entrem aonde Jesus está demonstrando, neste local de tormento, angústia e agonia que nunca mais cessará. Por isso que não me interessa Brasília, eu nunca li Constituição, tenho coisa mais importante para fazer. O combustível da minha vida são almas. Eu não trabalho por mim mesmo. Senão se a minha visão fosse trabalhar por mim, eu estaria quietinho no meu cantinho. Eu já tenho Jesus, que nem dizem tantas pessoas, eu já tenho meu emprego, eu já tenho meu salário, eu já trabalho no Banco do Brasil, ninguém me manda embora, o meu trabalho é estabilizado, eu tenho um bom salário que ninguém tem na terra, a minha família vai bem, vai tudo bem, muito obrigado, eu estou bem com Jesus, já sou um salvo, a minha vida espiritual está muito bem, pronto, eu vou morrer aqui, tá bom, meu sepulcro. Não, comigo não. Comigo, se eu levanto os olhos além das fronteiras e vejo uma alma carente de Cristo, acende um fogo dentro de mim. Quando eu vejo que tem vidas escravizadas no catolicismo, na macumba, na quimbanda, na bruxaria, na feitiçaria, eu tenho combustível para trabalhar. Eu tenho a sede de ver vidas libertas. E todo cristão que busca andar na graça e misericórdia de Deus, tem o mesmo desejo. Se você não tem o desejo de ver vidas libertas e não se empenha e não se incomoda com isso, tem algum problema na sua vida. Nosso empenho é até a morte, mas para que outros alcancem a vida. Então não interessa o que fazem em Brasília, no Planalto Central. Aliás, que quer achar trabalho de macumba,
quebra o piso do Planalto Central lá de Brasília, quebra aquelas paredes, tem mais macumba do que tijolo naquele lugar, tudo consagrado ao diabo. Não interessa se eles vão ouvir, vão querer me perseguir, eu estou aqui, é Rua Mariano Procópio, número 35, amém? Servo de Cristo não foge, não corre. Servo de Cristo fala a verdade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E se alguém pode chegar lá para Elias e dizer, homem de Deus, desce, que diga, amém? Se pode dizer, homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. Se tem alguém para dizer, que diga, amém? Então, nosso combustível é esse. Por isso que nada nos para. Irmão, coloque a sua visão espiritual na necessidade de ganhar almas e você sempre terá trabalho. Sempre terá alegria, gozo e plenitude do Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo procura é ganhadores de almas, capacitados por Ele mesmo, forjados na batalha por Ele mesmo. Ele procura isto, pessoas cuja sua visão desprenda de si mesmo, das suas próprias necessidades e passe a olhar a necessidade dos outros. Nesta parábola hoje eu vou te falar algo que eu sei que você nunca imaginou ouvir. Não é nada que se diga, puxa, que impacto, que o céu tremeu e a terra... Não é isso. É um entendimento, é um conhecimento. Importantíssimo. Você vê que a Escritura está repleta de coisas tipo, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, né? Mas a Bíblia diz, amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Enfim, é por isso que trabalhamos. Nós não queremos ver o mal nem a morte daqueles que querem ver o nosso mal e a nossa morte. Não queremos. Apenas queremos que Deus, na sua soberania, faça justiça. Não é a minha, é a dele. Eu não quero que seja feita a minha justiça. Não. Jesus não me chamou para juiz. Mas a dele tem que ser feita. Porque em Mateus 5, 6 diz que bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. É Jesus quem diz isso. Não sou eu. Então, se eu sou um bem-aventurado, eu tenho fome e sede de justiça. Mas não é a minha justiça, é a dele. Eu não quero ver a morte dos meus inimigos. Se ele quiser, aí seja feita a vontade dele. Mas nós trabalhamos para que os nossos inimigos se tornem discípulos do mesmo Cristo que nós. É por isso que trabalhamos. Aliás, essa é a única razão da nossa existência, eu não entendo outra. Todo o empenho da nossa vida é por almas, e é Deus quem nos dá essa força para nós pregarmos. Ele nos dá a força para fazermos o que ninguém de outra religião faz. Todo mundo trabalha às portas fechadas, tem os seus terreiros no meio dos matos, fazem tudo. Nós não, nós evangélicos pregamos assim, portas abertas, ensinamos de portas abertas, pode sentar repórter no nosso meio, gravar o que quiser, porque o que falamos aqui, falamos em qualquer canto, não temos nada para esconder. Vai tudo para o site lá, para quem quiser ouvir, download gratuito, ninguém paga nada, porque não temos medo de nada nem de ninguém. Trabalhamos por almas e acabou a história. Mas tem gente que não entende isso, pouco importa, importa que nós entendemos. Aqui, nesta parábola, Jesus vai contando, e lá no verso 27, eu quero que você observe uma coisa. Então, diz o verso 27, replicou, pai Abraão,
eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Sabe, irmão, esse é um dos motivos que esse classificado como rico, ele não está no inferno por ser rico, amém? Simplesmente, Jesus está contando o fato de que era um rico, que teve todos os seus privilégios sobre a terra. Mas, como a Escritura diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. É isso que a Escritura está mostrando. Ninguém é lançado no inferno por ser rico. A Bíblia não diz que a riqueza é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. Porque não podeis servir a 2 senhores. Então, este homem, que aqui na parábola é dito como rico, veja como é justificado o fato dele estar no inferno. Não simplesmente porque viveu regaladamente, é porque ele nunca alcançou o que é visão de reino de Deus. Ele diz: pai Abraão, manda que alguém vá aonde? Na minha casa. Ele está envolvido ainda, a visão dele é em laços sentimentais, em laços emocionais. Ele poderia estar naquele tormento e dizer assim: puxa, eu estou nesse tormento, pai Abraão, manda que alguém volte a gritar pelas ruas para alcançar a humanidade, desviar do caminho da perdição. Não, manda na minha casa, egoísta. Egoísmo, falta de visão espiritual. A alma do meu filho não é melhor que a alma de ninguém. A alma da minha família não é melhor que a alma da família dos outros. Jesus Cristo não morreu na cruz por mim e pela minha família, morreu por toda a humanidade. Ele não disse: ide para a tua casa e pregai o evangelho, ele disse: ide por todo mundo. Esse é o nosso combustível. Por isso que Constituição a gente joga no lixo, interessa é Bíblia. O combustível da nossa vida é Bíblia. E eles que não me provoquem, que eu acabo rasgando aquilo em cadeia nacional, para mostrar quem sou eu e a quem eu sirvo. Eu não me curvo à lei de homem. Homem que faz lei é palhaço. Se ele tivesse dignidade e inteligência, se curvaria a lei que é sobre todas as leis. De Cristo Jesus, que é Senhor de todos os senhores. Então, irmão, o homem, mesmo no inferno, a visão dele ainda é egoísta. Ele não alcançou entendimento. Irmão, eu tenho feito alguns inimigos. Eles que se tornam meus inimigos. Poxa, eu sou teu amigo, vai orar lá em casa. Oh, não vou não. Ah, eu sou teu parente, vai orar lá em casa. Não vou não. Por quê? Porque a visão não é parentesco. A visão não é amizade. A visão é alcançar o mundo. E quando a Bíblia diz não lançai pérola aos porcos, pode ter um parente teu e pode ter um pai teu enquadrado como porco. Aleluia. Entende então o que o homem está dizendo aqui? Pai, eu te imploro, manda a minha casa paterna. Tenho 5 irmãos. Ele está ali num tormento e acabou se deixando comover pelos laços sentimentais. Oh, eu tenho 5 irmãos. Eu não quero que os meus 5 irmãos venham para cá. Então quer dizer, se alguém dissesse assim: ah, os teus 5 irmãos não vão para esse lugar, então eu vou ficar no inferno satisfeito. Irmão, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sempre que estamos ministrando sobre isso, as pessoas perguntam assim: olha, no céu ou na eternidade, nós teremos lembranças das coisas da terra? E eu digo, total, plena, sem tirar absolutamente nada. Você vê aqui que o homem no inferno tem, não tem? Consciência total. E eu digo, teremos. Não, mas não podemos ter consciência do que ficou para trás na terra.
Porque se alguém tiver um filho que foi para o inferno, vai ficar triste lá no céu. Se alguém lá na eternidade, no paraíso, no céu, na glória de Deus, procurar por um pai, por um filho, por uma esposa, e etc, etc, e não encontrar, então essa pessoa será triste no céu. Sabe que pensamento é esse? Esse é um tipo de pensamento lixo. Primeiro, no céu não existe pensamento de pai, de mãe, de filho, namorada, noiva, esposa. No céu esse sentimento não existe. Esse sentimento está vinculado exclusivamente sobre o planeta Terra. Quando você atravessa o mundo espiritual, esse tipo de sentimento ele tem que ficar para trás. Mas Deus vai trabalhando na sua vida para que você comece a deixar ele para trás desde já. Se você chegar na eternidade com ele, a Bíblia diz, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas este, meu irmão, na verdade é um pensamento igualzinho desse homem condenado ao inferno. Igualzinho. Porque lá no céu, eu vou ficar triste, porque aquele que foi meu filho lá na terra não está aqui. Aquela que foi minha esposa lá na terra não está aqui. Aquele que foi meu pai, aquela que foi minha mãe não está aqui. E o resto da humanidade fervendo no lago de fogo e enxofre, isso não me comove em nada. Então quer dizer, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Se chegar lá no céu e ver papai, mamãe, irmãozinho, irmãzinha, filhinho, seria a pessoa mais feliz da eternidade. E os milhões que estão queimando nas chamas do inferno, isso não me comove. Vou dar abraço em todo mundo que eu... Ô meu vizinho, vem cá! Ô meu isso, meu aquilo, somos felizes aqui no céu. E o resto da humanidade queimando, que a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar. Isso não me interessa. Entende que tem sentimentos errados? Entende que o milagre tem que ser maior do que o que você pensa? Entende ou não entende? A Escritura não diz, ide para a tua casa pregar o Evangelho. Diz, ide por todo mundo. Tem muita gente preocupada com a sua própria família. Perdendo tempo com a sua própria família. Mas meu filho não quer saber, meu irmão, tem mais almas para serem ganhas. Se tu ganhar a alma do teu filho, o teu galardão é X. Se ganhar uma outra alma, o galardão é X. Porque a alma do teu filho não vale mais que a alma de ninguém. Jesus não te chamou para perder tempo com um, por isso ele já disse, não lançai pérola aos porcos. Pode ser quem for. Fique insistindo numa tecla que nunca haverá resultado. Irmão, lamentamos e pranteamos, não só pelos que conhecemos, mas também pelos que não conhecemos. O meu coração geme por África, aonde bruxos flutuam e enganam multidões. Eu lá para botar ele para baixo. Trabalhos de macumba são feitos em praça pública na África. Eu lá para acabar com aquela festa. Entende? Agora tem gente, não, eu sou que nem o apóstolo Paulo, né? Eu sou compatriota. Paulo perdeu o ministério porque os laços sentimentais o fizeram ir para Jerusalém. Irmão, não vá para Jerusalém se Deus não te mandar. Tem que seguir a direção de Deus. Entendemos os laços sentimentais, choros, prantos, amém. Ore, mas não perca tempo. Orar é uma coisa, pregar é outra. Perder tempo é bem diferente. Então, irmão, qual o seu objetivo na terra? Você está trabalhando para ganhar a sua família para Cristo? Ou está trabalhando para ganhar almas para o reino de Deus? Além da sua família. Tome cuidado para que você não esteja perdendo tempo. Tome muito cuidado. Cuidado com esse sentimento aqui que esse homem tinha, né?
Tenho 5 irmãos. Manda alguém lá para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Mas a resposta foi: eles têm Moisés e os profetas. O que quer dizer Moisés e os profetas? Tem a palavra, amém? Eles têm a palavra lá sendo anunciada. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não faz diferença. Porque o único veículo de salvação, convencimento, é a palavra e o Espírito. E não importa quem esteja pregando. Se até o diabo pregar o evangelho, vai ter almas se convertendo. Porque não interessa o pregador, interessa a palavra. Poderoso não é o pregador, poderosa é a palavra. Até se uma mula falar, leva Balaão ao arrependimento. Até os corvos se põem a serviço de Deus para glorificar a sua palavra. Então, não importa quem prega, importa que seja pregada a palavra. Não adianta um morto ressuscitar e vir aqui pregar, ele tem que pregar a palavra. O Espírito Santo não vai trabalhar porque o camarada ressuscitou dentre os mortos, vai trabalhar se ele pregar a palavra. Que é um exemplo duro. Hoje nós temos pessoas na nossa sociedade que foram tiradas da morte. Miguel Ângelo foi tirado da morte. E aí, como é que fica? Está servindo a Satanás. Jesus o livrou da morte e hoje ele serve a Satanás pregando predestinação. Edir Macedo foi tirado da morte. Situações difíceis aquele homem conta da vida dele quando ele um dia conheceu Jesus Cristo e hoje ele tem pacto com o diabo. Não importa ressuscitar da morte, não importa ser curado, tem que ser o único veículo de salvação é a palavra. Então, irmão, você tem que tomar cuidado para que o seu sentimento ele não se torne egocêntrico, né? Em que você sepulte a sua vida ou a sua visão nos primeiros muros que aparecerem na sua frente. Você tem que olhar acima dos muros. Muita gente se detém no primeiro muro, que é a família. Esse ministério não está nem aí para a família. Aleluia. Aleluia. O meu ministério preza por salvação. Aleluia. Salvação está acima de qualquer família. Salvação está acima de pai e filho. Laços sentimentais não nos importam. Importa que cada um corresponda ao chamado de Jesus Cristo. E aqueles que estão de acordo andarão juntos. Porém, a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, esta é a visão que nós temos. E só para finalizarmos, declarar, se esta é a sua visão, meu irmão, almas, e não somente o bem-estar da sua família, você vai longe. Você vai além das fronteiras. Você vai muito longe. Aleluia. Nada te para. Aleluia. Nada te detém. A sua visão tem que estar acima. Tem que ser espiritual. Você não pode viver nesses laçozinhos passageiros. Tudo isso é passageiro. Tem pessoas que estão pensando que os sentimentos da terra vão entrar no céu. Os propósitos da terra vão entrar no céu. A Bíblia diz que tudo se fez novo, que todas as primeiras coisas são passadas. E diz até que o mar já não existe, demonstrando algo completamente diferente. Porque o mar tem uma importância vital sobre o planeta. Mas lá, toda a necessidade que o ser humano tenha virá de Deus. Diretamente de Deus. A cidade que vamos morar, ela não tem luz. Porque a glória do Cordeiro de Deus ilumina a cidade. Como que se pode parar para pensar numa coisa dessa? Paulo diz que hoje vemos como enigmas por espelho, mas então veremos face a face.
ele diz que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele diz que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Por isso, irmão, ore nesta oportunidade pedindo libertação. Um missionário muitas vezes tem que abandonar a família para ir para os campos. Um homem de Deus não pode chegar num púlpito, pregar e com pensamento dentro da sua casa. E é por isso que o Senhor nesse ministério tem dado a seguinte palavra: cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. Você tem que chegar aqui para pregar e esquecer que você tem filho. Esquecer as suas próprias necessidades. Mesmo que tu estejas com fome, estômago roncando, mas você tem que pregar que Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes. Porque não interessa como você está, interessa o que Deus fará de você. Mas Ele só fará com quem tem visão além. Quem enxerga além das barreiras, das fronteiras. Quantos cristãos sepultados dentro de denominações que pregam um Cristo denominacional? Visão errada, visão semelhante ao do homem que está no inferno. Quantos homens já deixaram de se lançar ao ministério? Não pastor, Deus me chamou para o ministério, mas eu estou esperando a minha esposa se posicionar. Vai, quem sabe um dia no inferno ela não se posicione, e tudo do lado dela. Enxerga além, irmão. A Bíblia diz, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, Cristo não está embaixo, Cristo está em cima. E quem olha para cima não vê muro, não vê fronteira. Não tem barreira para quem olha para cima. Por isso, deixa fazerem as leis no Congresso, que o novo exército já está ficando de pé. É proibido falar em pecado. O que eu tenho com isso? É proibido pregar o evangelho. Tá bem, o que eu tenho com isso? Eu vou ali na esquina e vou comprar um sorvete. Estou tão preocupado com isso. Foi aprovada a lei. Olha, denuncie, estão dizendo aí os rádios e a televisão. É proibido falar de religião. Tá bem, o que eu tenho com isso? Vou tomar um caldo de cana com pastel. Estou me lixando para eles. Palhaço, eu via desde criança no circo. E você já viu que a outra mensagem já está rodando na rádio, amém? Quem já viu? Já viu, né? Então aqui não tem palhaço. Lá tem, aqui não. Aqui a gente está levando a sério. Existem almas a serem salvas e elas dependem de mim. Você pode dizer isso? Tem almas que precisam ser salvas e elas dependem de você. Você pode dizer isso? Então não é um palhaço que escreva nada num papel tipografado ou digitado, seja como for, que vai te parar. A tua fome e sede de justiça, a tua fome e sede de ver almas redimidas é maior do que qualquer reunião que o diabo faça em Brasília. Se eles quiserem medir força, que meçam, porque ainda não é chegada a nossa hora. E eles vão ter que engolir. Derrama nessa noite, Deus. Derrama espírito de valentia. Porque o Senhor disse através do teu servo: o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, de moderação. Glorifica-te, Deus, ainda que tu não possas contar com muitos. Ainda, Senhor, que quando entrou o século 21, tu deste um brado, os covardes voltem para casa, e esse brado já aconteceu, mas agora tu tens 300. E esses, Senhor, não vão voltar atrás.
Por isso, meu Pai, eu te peço, aquela porção que estava sobre Elias, que recaiu sobre Eliseu duplicadamente, nós te pedimos para esse tempo, Senhor, que ela seja dobrada daquilo que estava sobre Eliseu. Manifesta o teu poder, Deus. Começa a sacudir cada um. Troca a visão espiritual nessa noite, Deus. Troca a visão espiritual, Jesus. Eu não sou brasileiro, Deus. Tu não morreste na cruz pelos brasileiros, morreste pelo mundo. Tu não morreste na cruz, ó Deus, pela minha família, morreste pelo mundo. Tu não morreste na cruz, Senhor, por uma denominação, mas para todo aquele que em ti crer não pereça, tenha vida eterna. Esta é a visão que nós te pedimos, Senhor. Nos mostra, Senhor, quantos entrarão no reino de Deus se nós não cairmos. Eu te peço isso na vida de cada um, meu Pai. Que as vistas de cada um sejam abertas nesta noite. E que cada um olhe atrás de si e veja a fila incontável e infinita de almas que adentrarão o reino celestial, confessarão Jesus Cristo, se cada um de nós não cair. Deus vive poderoso, santo e majestoso. Ainda, Senhor, que não haja uma multidão a teu serviço. Tu podes, através de um, fazer uma grande obra. Por isso nós apregoamos o Senhor como Deus do impossível, pois só tu podes fazer tamanhas obras, Deus. Assim, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, nem se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles podem não ouvir Moisés e os profetas. Moisés e os profetas agora estão representados por mim e por você. Somos nós que apregoamos a palavra de Deus. Somos nós que apregoamos o ano aceitável do Senhor. Somos nós que apregoamos o dia da vingança do nosso Deus. Somos nós que apregoamos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Somos nós que apregoamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Somos nós que apregoamos que Ele dá poder para desfazer as obras do diabo. Somos nós que apregoamos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Somos nós. Não tem Moisés e profeta, mas tem cada um de nós. Aleluia a Deus. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou salvos ou condenados terão que confessar o seu senhorio. Os que hoje estão em Brasília, ou salvos ou condenados, terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem sobe à presidência hoje vai ter que confessar que Ele é Senhor, ou na vida ou na morte, mas vai ter que confessar. E a chance deles confessarem em vida depende de mim e de você. Por isso não podemos fazer aliança com eles. Temos que implantar o reino de Deus. Se não implantarmos o reino de Deus, não haverá conversão. Por isso que não há conversão. Grandes homens renomados
Ai, meu Deus, lá vou eu de novo. Fala, Deus, que comigo tu pode contar. Por que Luiz Inácio Lula da Silva nunca manifestou nenhum interesse pelo Evangelho, nem nenhuma conversão, se Silas Malafaia toma cafezinho com ele todo dia, e Jabes de Alencar toma cafezinho com ele todo dia? Por que aquele homem não se converte? Porque eles não foram lá para implantar o reino de Deus, foram lá para fazer aliança e se tornar capacho do diabo. Quem conviver comigo vai sofrer as influências do Deus que habita na minha vida. Eu sou sal da terra e sou luz do mundo, mas eles se tornaram insípidos e terão que ser pisados. Ainda há Deus na terra. Ainda há Deus na terra. Por que eles abraçam os políticos e esses políticos nunca sequer disseram a paz do Senhor? Porque eles já não têm mais sal para salgar, nem mais luz para iluminar. Mas põe um político sentado aqui por uma semana para ver se a vida dele não é abalada. Esta é a realidade. Doa em quem doer. Caíram da graça e já não influenciam mais ninguém. Jesus não nos chamou para sentar, para tomar cafezinho. Nos chamou para pregar o Evangelho. Não nos chamou para fazer amigos. Ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Eles não fazem. Eles convivem direto, um no gabinete do outro, um desfilando com o outro, um viajando com o outro, e ninguém se converte. O que eles têm para demonstrar então? Já que Deus não pôde contar com eles, desembanha a tua espada. Te prepara para lutar. O desafio é esse. Jesus, diz a Escritura, a profecia diz que Jesus se manifestaria para que os montes altos fossem abatidos, soterrados, e os vales fossem aplainados. Eles eram montes, mas nós somos os vales. Deus vivo! Emanuel, Deus conosco. Ele honra a sua palavra. Está vendo uma coisa? Olha, presta atenção na resposta que é dada a você. Você sempre perguntou: cadê o poder? Cadê o poder? Olha ele aí. A realidade é que Jesus é santo e não habita em prato contaminado. Ele não procura uma igreja marcada e manchada, ele procura uma igreja imaculada, com azeite transbordante e vestes brancas. A única mancha que ele aceita, o único salpico que ele aceita é salpicado de sangue. Isto é Evangelho. Isto é Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Levanta e resplandece, irmão. Desenferruje essa espada. Pega a tua espada, apresenta diante de Deus. Ainda há espaço para você nessa guerra.
Você tem uma espada tão poderosa. A tua espada foi te dada com graça para dar vida a outros. Enquanto muitos estão preparando espadas para tirar vidas, nós temos a graça e a glória de ter uma espada que dá vida. Por isso ninguém nos pode parar. Porque não trabalhamos por papai nem mamãe, nem trabalhamos por família, nem por bem-estar social, não trabalhamos por status. Por isso eu quero dar um conselho aos congressistas. Continuem a fazer as suas leis, pois só assim eu poderei mostrar que ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Se não tiver guerra, não tem vitória. Levantem guerra contra a igreja de Jesus Cristo. E nós vamos mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos mostrar que existe um povo que não se detém diante dos canhões, nem das armas e nem das fardas. Nós vamos mostrar que existe um povo que não olha mais na horizontal. Nós vamos mostrar que ainda tem um povo que anseia morar, crê na cidade cujo artífice e construtor é Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.